Olha, hoje estou aqui com o Dr. Marcelo Cantarelli, que é cardiologista. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Obrigado. E vamos falar, gente, sobre o Dia Mundial do Coração. E mais do que isso, a gente comentava no intervalo, vamos falar o quanto que a gente tem que ficar alerta quando o assunto é a saúde do nosso coração. Uma realidade que a gente tinha anos atrás, problemas cardíacos, era só para quem tinha mais de 50 anos, não se compara ao que a gente vê hoje na prática, né? Não se compara. Para ter uma ideia, há uns 30 anos atrás, você tinha poucas pessoas, quer dizer, 80% das pessoas que infartavam eram acima de 60 anos. E hoje você tem metade das pessoas que infartam estão abaixo dos 60 anos. Então a coisa está acontecendo entre os jovens. E aí um alerta muito grande, daí a importância desse Dia Mundial do Coração e do que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre a saúde do coração, cateterismo, angioplastia, e a gente fez até uma pequena matéria sobre o assunto. Vamos assistir, doutor? Vamos ver. Olha lá. O coração é o órgão essencial para a nossa vida. Ele bate em média 72 vezes por minuto, além de lançar 5 litros de sangue para o corpo. Hoje, 29 de setembro, é o Dia Mundial do Coração. Data para conscientizar a população sobre as doenças cardiovasculares, que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, afetam mais de 17 milhões de pessoas ao redor do mundo e matam mais de 300 mil pacientes. Além disso, 80% dos casos de ataques cardíacos poderiam ser evitados precocemente. Por isso, saiba mais sobre os problemas do coração e tire suas dúvidas a respeito do cateterismo cardíaco e angioplastia, agora em Mulheres. Olha, vamos começar com os nossos mitos e verdades. A gente já começou aqui com o Dr. Marcelo falando justamente sobre um mito, acho que um dos maiores mitos desses últimos tempos, que esse problema cardíaco só acontece com quem tem mais de 60. A gente já viu que isso não faz mais parte da realidade, né? É importante falar que o infarto não escolhe idade, nem raça, nem sexo, tá certo? Nem condição social, pode acontecer com qualquer um. Né? Por isso a campanha Coração Alerta, para alertar o infarto, que é a campanha da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, que aliás você é uma das embaixadoras, a gente agradece aqui ao prazer, vivo. Viu? Vestiu a nossa camiseta, o nosso coraçãozinho, a gente agradece e isso é importante. Eu acho que todo mundo deveria abraçar essa causa, porque essa informação é a prevenção que vai salvar a gente, não é? De muitos problemas que depois, em alguns casos, são irreversíveis, né, doutor Marcelo? Sem dúvida, sem Dá para brincar. Vamos ver nosso mito ou verdade? O primeiro deles, qual é? O cateterismo cardíaco é perigoso. Isso é um grande mito. Antigamente, vamos voltar uns 40 anos atrás, fazer cateterismo era que nem ir para a morte. Um exame que demora 2 horas, passa mal, contraste faz mal, pode morrer, vai cortar o braço e tal. Hoje a gente usa materiais fininhos, catéteres fininhos que estão na mesa aqui, que você pode ver. Olha lá. A gente não corta nada, a gente faz o cateterismo por dentro do introdutor, que é colocado numa artéria, que a gente pode fazer por aqui, pelo pulso, faz por aqui. E usam esses materiais fininhos que vão usar, esse é o catéter que vai injetar um contraste e através dele que a gente vai enxergar as coronárias. Então daqui, dessa pontinha, a gente tem uma microcâmera depois que a gente vai conseguir enxergar? Nesse lugar a gente injeta um contraste iodado que através do intensificador, do raio-x, a gente enxerga toda a árvore coronariana. Se tiver um entupimento, a gente vai ver exatamente o lugar onde está entupido. E aí se tira se substitui. Isso, e aí o cateterismo, é importante dizer que é muito seguro, quer dizer, a chance de você morrer no cateterismo é 1 em 1000, tá certo? E normalmente você não morre do cateterismo, mas pela doença grave que você tem no coração, você já tinha complicações e vai morrer depois disso, né? Exatamente, e tudo sem cortar e não dar ponto. Se houver um entupimento, aí a gente vai fazer uma angioplastia. Quer dizer, na hora do cateterismo se decide fazer uma angioplastia. Por exemplo, num cateterismo de urgência, no infarto agudo do miocárdio, por exemplo, onde você tem um entupimento que fechou 100% a artéria e está prejudicando completamente o fluxo de sangue do coração. Se você não desentupir essa artéria rapidamente,
a pessoa pode evoluir para a morte. Então, é importante que quando a pessoa sente o sintoma do infarto, a dor no peito, que ela vá procurar ajuda. Por quê? Se a gente desentupir essa artéria por cateterismo ou por um remédio trombolítico, dentro das primeiras 3 horas de início da dor, você tem a chance de morrer cai para 3, 4%. Se você não vai nesse período e você não faz a cateterismo, não faz a angioplastia, nem toma esse remédio para desentupir, mortalidade chega a 50%. Que é muito grande, né? Por isso que metade das pessoas morrem antes de chegar no hospital. Não liga para o que está sentindo, acha que isso não vai nada, se automedica, é um mau jeito, não vai passar e tal. E aí não recebe o tratamento. E aí se tem um entupimento, a gente entra então com o balãozinho que vai desentupir a artéria, tá certo? Que é esse negócio fininho. Olhando aqui parece que nem tem nada na pontinha, parece que não tem nada, exatamente. Mas tem. E esse aqui, a gente vai entrar por dentro desse catéter, ele entra, isso aqui fica dentro do coração, dentro da artéria coronária, que é essa vermelhinha aqui, ó. Ele vai ficar aqui dentro. Chega naquela região que estava entupida. E aí onde está entupido, a gente vai insuflar o balãozinho, agora eu vou mostrar, a câmera vai pegar na tua mão. Isso aqui é bastante interessante, porque a gente vai abrir o balão exatamente com um insuflador de pressão, e na hora que ele abre, ele vai soltar a malinha de aço que está lá, que é o stent, e ele vai soltar. Então aí ele solta o stent e agora ele abre, e ele abre. E aí o que a gente vai mostrar? Que quando ele abre, ele fica nesse aspecto, tá certo? Obviamente que essa é só para poder o mesmo stent mais maior para a gente visualizar. Para a câmera pegar. Então aqui vai ficar dentro da minha Então onde tinha aquele entupimento no tubo, fica esse tubinho e o sangue vai passar por dentro dele, sem ter nenhuma obstrução. Quer dizer, aqui eu já não tenho mais o entupimento da minha artéria. Já não tem, porque ele vai estar exatamente esmagado contra a parede do vaso. O sangue passa daqui, funciona normalmente e essas hastes metálicas mantêm a artéria aberta, evitando que ela volte normalmente a fechar. A gente aqui tem, olha, até desenhando ficar fácil para você em casa entender, o catéter, depois daqui, ó, o balão desinflado, como a gente mostrou, e na última o balão inflado, esmagando a placa, como o doutor Marcelo mostrou pra gente, num tamanho bem maior ali, para ficar fácil de visualizar, né? Isso, porque nós temos os balões que não tem o stent em volta. Quando está muito entupido e muito duro, você vai primeiro com esse balão para abrir um caminho, e aí depois você coloca esse que tem o stent. Então, gente, agora veja só, isso aqui é quando você já está com o problema. O melhor seria que a gente cuidasse do nosso coração para que a gente não chegasse a esse ponto, né? Isso, a prevenção sempre é a melhor estratégia, né? E aí a gente tem que ver se a pessoa tem casos de problemas cardíacos na família, a atenção tem que ser redobrada, colesterol alto, hipertensão, todos aqueles pontos que a gente já sabe, né? Isso, que são os fatores de risco para desenvolver o entupimento do coração. Além da herança genética, que é o único fator que a gente não consegue mudar. Mas se a gente levar uma vida saudável, a gente consegue reduzir muito a chance de desenvolver a doença, mesmo tendo a herança genética. E quais são os outros fatores que esse sim a gente consegue mudar? Então, é o que você falou, além da pressão alta, o tabagismo, também, o colesterol alto, o diabetes, a obesidade, porque a obesidade vai levar ao colesterol alto, à pressão alta, ao diabetes. E, além disso, hoje uma coisa que é muito frequente, duas coisas que caminham muito próximas, o sedentarismo e o estresse. Então hoje a gente não tem tempo para nada, a gente corre estressado para lá e para cá. O estresse, ele desgasta realmente as artérias do coração, ele facilita o que o colesterol atue ali e forma aquele entupimento. E o sedentarismo também. Então a atividade física é super benéfica porque ela reduz colesterol, reduz a chance de diabetes e reduz pressão alta. Então, já controla vários problemas, exatamente, né? E perde peso. Ótimo. Então, quer dizer, a saúde do seu coração agradece depois, né? Exato, sem dúvida. Vamos ver mais um mito ou verdade? Olha, o procedimento da angioplastia e do cateterismo cardíaco é o mesmo, como a gente mostrou. Exatamente. Então agora o telespectador sabe, quer dizer, isso daqui é um mito porque os procedimentos são diferentes. No cateterismo a gente vai ver se tem entupimento. Caso tenha. Caso tenha, aí nós vamos fazer a angioplastia, que é um tratamento. Vamos ver mais um? Próximo. Há alguns medicamentos que devem ser evitados no dia anterior ao exame. Quando você vai fazer um cateterismo eletivamente, tá certo? E você tem diabetes, você tem que suspender um remédio de diabetes que é a base de metformina. Porque ela pode interagir com o contraste que é usado e prejudicar os rins. Então esse é um remédio que tem que ser suspenso. A outra medicação que também é orientada a suspender são anticoagulantes.
não antiagregantes, mas anticoagulantes. Alguns pacientes usam por alguns problemas de arritmia ou até de válvulas. E aí o anticoagulante a gente também orienta a suspensão para reduzir a chance de sangramento durante o exame. Tá. Fora isso, gente, o resto dos medicamentos, se o seu Tudo médico igual. não falou para você não tomar naquele dia, tome. Exato. Porque senão você pode ter outra complicação, não em decorrência do cateterismo, da falta do seu medicamento, né? Perfeito, principalmente pressão alta, né? Então. Porque a pressão alta, quando a pessoa toma remédio, ela está controlada porque o remédio está controlando. Sim, parou de Se tomar. você para, a pressão vai subir de novo. Vamos ver mais um? Mesmo depois de ter as artérias desobstruídas, o paciente que infartou ainda pode ter complicações. Isso é uma verdade, porque depende muito do tempo em que a pessoa ficou com a artéria entupida. Então vamos dizer que demorou para fazer o atendimento, demorou para fazer a angioplastia, já pode ter um certo dano para o músculo do coração. Ele pode desenvolver uma insuficiência cardíaca, por exemplo, né? Então depende muito do tamanho do infarto, do tempo que ele foi atendido. Ele pode ter algumas arritmias, pode aparecer algum problema localizado ali no músculo cardíaco. É por isso que mesmo que você abra a artéria, dê tudo certo, essa pessoa tem que ficar um tempinho no hospital para observar se vai aparecer alguma complicação. Via de regra, o que ajuda? Ir rápido ao hospital. Sim. Quanto mais rápido você abrir a artéria, Melhor, menor a né? chance de ter problema. Agora, depois tem que mudar os seus hábitos de vida, né? Não, sem dúvida, porque a doença, ela é contínua, tá certo? Você não vai curar com isso aqui. Obviamente, se você continuar pelo mau caminho, Quer dizer, sem fazer atividade fumando, física, sem atividade fumando, física, bebendo, perfeito. gordo, etc., né? Você vai ter um outro problema daqui a algum tempo. A gente não sabe quando, né? Meses, anos, etc. É uma mas bomba que é você uma está bomba. segurando, né? Então você tem que realmente tratar a causa, a base. Então essa é a prevenção. Olha, a Paula diz o seguinte: ouvi dizer que quem está sofrendo um infarto precisa tossir com frequência. Isso é verdade? Existe essa teoria que, na verdade, é o seguinte: quando você tosse, você aumenta a pressão sanguínea, a pressão com que o sangue entra nas coronárias. Isso é um recurso que até a gente usa às vezes. Então, teoricamente, ajudaria. Mas do ponto de vista científico, assim, não existe nada comprovado que realmente isso funcione. Tem que correr para o Mas hospital, né? não vai ficar tossindo, em forçando. casa, O negócio né? é ir até o hospital. Tá certo? Agora, lembrar que dizem, né, quem sofreu um infarto, que a dor é tão grande, que você fica meio que, às vezes, fazendo o oposto, segurando um pouco a respiração, né? Como se segurar aliviasse, né? O mais frequente é realmente a dor ser muito importante. Entretanto, a gente tem que falar uma coisa que é muito verdade. Algumas pessoas, principalmente mulheres, diabéticos, pessoas que já operaram o coração e os idosos, a dor não é tão forte. Então é um grande problema, Isso, né? e aí pode realmente confundir, não vou ao hospital. Por isso que, estatisticamente, as mulheres, os idosos, os diabéticos demoram mais a chegar no hospital. Ou seja, perdem um tempo que é importante para receber... Aquelas horas, como você exatamente, disse, né? do tratamento. Agora, existem casos que a pessoa, quando vai fazer um eletrocardiograma, ali aparece que ela sofreu um infarto e ela fala, mas eu não senti dor nem nada, eu não senti mal-estar. São pequenos infartos também que podem acontecer? Exato, às vezes o infarto foi muito pequeno e às vezes acontece isso. A pessoa não sentiu uma dor forte, Um enjoo, alguma mas coisa, né? sentiu outros sinais de infarto, que é o suor frio, um enjoo, uma tontura, uma falta de ar, um mal-estar. E não deu bola, chorar. Eu acho que é porque eu vou dar uma deitadinha, porque eu acho que eu não comi, alguma coisa que me fez mal e tal. E passou. E por sorte sobreviveu, né, Sim, ao infarto. por sorte mesmo. E aí, lá na frente faz... Escuta, mas você teve um infarto aqui e passou desapercebido. Isso realmente pode acontecer. Então tem que ficar atento aos pequenos detalhes, nos sintomas, Exato. né? Vamos ver mais um? Jéssica, vou me submeter a um cateterismo cardíaco. Quais cuidados devo ter antes e depois da realização do exame? Na verdade, o cuidado é... Você vai manter a sua vida normal, tá certo? Você vai ser só orientado a fazer um jejum de 4 a 6 horas antes de fazer o procedimento, suspender aquelas medicações que eu falei, se for anticoagulante, se for metformina, se for diabético, e não tem outro cuidado antes de fazer o exame. Aí tranquilo, né? Porque é um exame que hoje é extremamente seguro. É importante saber que você vai embora horas depois do exame. Se fizer por via radial, em 3 horas você já está sendo dispensado. Se for pela via femoral por aqui, 5 horas você está sendo dispensado. Então isso é bem tranquilo. Após o exame, a gente orienta 2 dias
de repouso, não é para ficar na cama sem fazer nada, não, repouso relativo, vai andar e não tudo faz mais. uma atividade física. Mas não vai fazer, você não vai coisas. correr, não vai fazer atividade, não vai jogar bola tal. Espera 2 dias, inclusive, e aí depois de 2 dias a pessoa volta a trabalhar, fazer tudo normal, tranquilamente. Vamos ver mais uma. Tatiane, sou alérgica a iodo e preciso me submeter a um cateterismo. É possível realizar o exame mesmo assim? Com certeza. A questão do iodo é que o contraste que a gente usa para enxergar as coronárias, ele é a base de iodo. Só que, ultimamente, quer dizer, os contrastes mais modernos, eles têm uma taxa de iodo muito menor. E nós temos medicamentos antialérgicos que combatem essa reação de alergia ao iodo. Para qualquer exame. Então, exames que usam contraste iodado, a tomografia, algumas tomografias usam, alguns raios-x usam também, contrastados, e o cateterismo é um deles. Então, hoje a gente tem medicamento que a pessoa toma alguns dias antes, vai lá, faz o exame, extremamente seguro, sem problema. Mas tem que avisar o médico, é para isso você tem que saber o que você tem de alergia, né? Sempre, tem que avisar, sempre. E olha, gente, aquelas tais plaquinhas que a gente tanto te atormenta aqui falando disso, para você ter, sabe, quem é muito alérgico é importante, né? Vai que sofra um acidente, alguma coisa do gênero e não sabe ali, quando você vai ser atendido, ninguém sabe quais são as suas alergias sérias a medicamentos, é importante, né? Isso faz parte da segurança, então todo hospital que tem protocolos rígidos de segurança, e hoje tem para os tais acreditados, é obrigatório, né, durante a checagem da enfermagem ou do médico, perguntar que alergias o senhor tem. Ah, tem alergia, então ele recebe uma identificação no prontuário que é alérgico a iodo, ou que é alérgico a aspirina, por exemplo, ao medicamento, qualquer coisa. Então, isso tudo é muito levado a sério para não ter esse tipo de problema. Porque, gente, tem muita gente que acha, vou eu dizer que sou alérgico a ácido acetil salicílico, chega na hora eu não vou tomar isso, mas tem outros medicamentos que podem ter essa substância e dá uma complicação séria depois no exame ou mesmo na cirurgia, né, doutor? Sim, sem dúvida. Por isso que a gente tem que conhecer alergias a antibióticos, alergias a anti-inflamatórios, quer dizer, existem vários tipos de alergia e isso realmente não esconda nada do médico. Acho que essa é a questão. Você pode esconder de qualquer um, menos o médico. Não né? esconda, porque eu acho que não vai dar certo esconder. Vai complicar a sua vida. Vou passar para vocês os contatos do Dr. Marcelo Cantarelli, que é cardiologista. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. O site é o www.sbhci.org.br e lá você tem informações sobre a saúde do seu coração. Você não esqueça, vá ao médico sempre, faça seus exames, atividade física, deixar sedentarismo de lado, tabagismo também, não tem que fazer parte da vida da gente, né, doutor Marcelo? Sem dúvida. Hábitos saudáveis sempre, né? Hábito saudável não tem erro, esse é o caminho, esse é o caminho. Pode dar trabalho? Dá, mas minimiza problemas lá na frente, é muito melhor, né? Isso aí. Obrigada. Mais uma vez, parabéns Eu que pelo agradeço. trabalho.